Você acredita que podem existir formas de portais que levam a outras dimensões, a outros mundos, com vida totalmente diferente da nossa? Pelo menos já pensou na possibilidade de que algumas pessoas, assim como na série de Coisas Estranhas, Stranger Things, onde de fato existe um mundo paralelo ao nosso e, através de uma experiência de cientistas, eles conseguiram abrir esse portal e trazer algumas das criaturas que estão ali para o nosso mundo. Você acha que aquilo ali tudo é ficção, meus irmãos? Se você disse que sim, bom, eu convido você a assistir esse vídeo, porque pode ser, meus irmãos, que esse tipo de pesquisa realmente existiu. Você está no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Espiral no céu em 9 de dezembro de 2009. Pouco antes do nascer do sol, uma luz estranha apareceu nos céus do norte da Noruega. Isso não é novidade para a Noruega, acontece o tempo todo isso lá, por conta das tempestades solares e a posição do país deles. Isso no céu de lá é uma coisa linda. As pessoas já estão até acostumadas a ver sempre esse tipo de fenômeno. Então, por que estamos falando disso agora? Porque esse, meu irmão, é totalmente diferente dos fenômenos normais que se vê por causa das tempestades solares. Esse particularmente foi muito diferente. Ele começou como um simples raio brilhante e se transformou em algo inexplicável quando os fenômenos surpreendentes começaram a girar em uma espiral perfeita. Então, de repente, centenas de quilômetros de espiral de largura começaram a ser engolidos diante de diversas testemunhas por um buraco negro, meu irmão. Pasme, né? O fenômeno apareceu, o raio lá, começou a rodar em espiral e depois começou a ser engolido por um buraco negro. As pessoas que testemunharam isso, um fenômeno desse tipo, ficaram simplesmente atordoadas, não entenderam nada, né? Uma misteriosa luz sendo engolida por um buraco negro. Isso, inclusive, ganhou a mídia, né? As redes internacionais de notícias, observadores de estrelas, tinham um grande mistério em suas mãos, um espiral gigante de luz que apareceu de repente sobre o norte da Noruega. Os noruegueses foram presenteados com um espetacular show de luzes na manhã da quarta-feira, que imediatamente colocou as línguas a abanar, a todos perguntando o que se tratava aquilo. Um catavento gigante no céu? O que era aquilo? Depois de entrar em contato com vários especialistas, né, e obter várias respostas, os meios de comunicação elegeram aquela que mais faz sentido, né, na visão deles. E o que é que você acha que foi? Colocar a culpa nos russos. Depois desse tempo todo, essa é a oficial, né? Isso aí foi um teste de um foguete russo, né, que fracassou. E tá aí as imagens, meus irmãos. Se você acredita nisso, meu irmão, sinceramente, você tá no canal errado. Porque, meu irmão, a única coisa que não pode ser isso é um míssil, né? E ainda mais um que fracassou. O que é que tem a ver um míssil, né? Atirar ali um raio, né? E esse raio começar a girar e de repente começar uma massa negra, né, no meio desse fenômeno, né? Não tem nada a ver, não tem lógica um negócio desse. Mas os caras estão fazendo aí, né? E é pra você achar bom e acreditar. É terrível, meus irmãos. Hoje a gente vive, de fato, numa ditadura da informação. E essa é a versão oficial. Ninguém tocou mais no assunto. E no meu ponto de vista, né, assim como eu pergunto o seu e respeito qualquer que seja ele, eu também tenho o meu ponto de vista e eu não tenho dúvida que isso se trata de algum tipo de experiência, como você vê mesmo nessas séries como Coisas Estranhas, né? Aquilo ali, meu irmão, pode colocar na sua cabeça, não é nenhum gênio que imaginou aquilo ali e criou do nada. Eles fazem e se baseiam, né, para a criação desse tipo de roteiro em coisas reais, que são testadas, né, de forma subliminar e que de vez em quando eles próprios querem, né, que as pessoas comentem sobre o assunto para ver a reação, né? Algo muitas vezes tirado disso tá para chegar para nós como uma coisa mais normal do mundo e já é preciso fazer com que nós nos acostumemos com a ideia, e essas séries são um prato cheio para isso, não tenha dúvida disso. Vamos para o próximo fenômeno, né? Eu queria trazer mais fenômenos para vocês, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Não quero encher vocês, né, com a minha presença por muito tempo. Então vamos lá. Abaixo do anel de fumaça, a filmagem da série. Essa imagem que você vê foi feita no Cazaquistão, né? Convenceu residentes e espectadores online com uma prova definitiva de vida extraterrestre e aconteceu em 4 de abril de 2015. Você vê o arco aí, né? Os moradores ficaram confusos, não sabiam se era uma nuvem, né, misteriosa ali aparecendo, pairando ameaçadoramente, né? Parecia que ia atacar, que ia fazer alguma coisa sobre a vila de Short,
e a nuvem pairou por 15 minutos antes de desaparecer tão rapidamente. Quando apareceu, alguns acreditaram que a formação da nuvem negra era um vento climático natural, conhecido como microexplosão técnica, que é causado por uma massa de ar quente caindo. No entanto, o que torna essa teoria questionável é que as microexplosões são causadas por mau tempo, geradas geralmente em uma tempestade ou até mesmo em um tornado. No vídeo você vê que é claro que não há absolutamente nenhum sinal de mau tempo presente. Não há sequer outra nuvem no céu, né? Mas essa é a explicação oficial e as pessoas engolem, meu irmão. Sabe por que as pessoas engolem? Sabe por que elas já falam logo em alienígena, em ET? Sabe por quê, meus irmãos? Porque é mais fácil. Porque, querendo ou não, a mídia já se deu o trabalho ao longo das décadas, né? Das gerações até, que isso é muito antigo. Anos 50 você pega, já tem gente falando disso. Já está criado o roteiro. Já tem todas as explicações do que é aquilo. E a pessoa ela não quer parar para pensar. Até porque, se ela falar de experiências, de que existe alguém fazendo esse tipo de coisa, e quando eu falar alguém, você já sabe que não é um cidadão comum como eu e você. Parar por aí, né? Você já sabe como é que a coisa rola. Então elas não querem parar para pensar nesse tipo de realidade. Você vê aqui quando a gente faz as críticas aos nossos líderes. Tem pessoas do grupo A e B que ficam revoltadas. E por quê? Se elas nem sequer conhecem esses caras, se na verdade elas são exploradas por esses caras, elas não querem esse tipo de explicação, porque isso tira elas da zona de conforto. Lembra daquela história da bolha que a gente fala? Cada um forma a sua bolha, e nela, por menor que seja, por mais sufocante que seja, a pessoa sabe as respostas de tudo. Ela acostumou, não, aqui eu sei que é isso aqui que está acontecendo, o problema é aqui, é só eu mudar isso aqui que as coisas vão melhorar, né? E isso eu tô falando de uma coisa com gente, né? Estamos sofrendo, inclusive, as consequências da alienação. E um fenômeno desse, meus irmãos, ultrapassa isso. O próprio entendimento da realidade, da nossa existência, de tudo, né? Quando vem alguma explicação fora dessa caixinha, é essa, de ET. Não, é alienígena ali, alguma coisa, né, que veio aí para dominar, mas não é. Você vê claramente, ficou durante 15 minutos, depois se desmanchou. Ou seja, é uma experiência. Alguém estava fazendo um tipo de experiência. Assim como a primeira. A primeira é mais nítido, você vê um raio sendo disparado, né? Em seguida ele começa a rodar em espiral, como se quisesse de fato, ou estivesse tentando abrir um portal, como você vê mesmo na própria ficção científica. E depois aparece um buraco negro. O que pode ter saído dali a gente pode até não enxergar, as câmeras podem até não captar. Porque da mesma forma, meus irmãos, que tem o crente, o evangélico, né? Que faz de tudo para que você vá para a igreja, para que você conheça a palavra de Deus, ele sente que essa é a missão dele, espalhar as boas novas. Também tem o outro lado, que tem outros métodos para atingir o seu próprio objetivo. Acreditando a gente ou não na espiritualidade, na paranormalidade, é preciso entender que tem pessoas que acreditam e são capazes de fazer basicamente qualquer coisa pela sua própria crença. Esse próximo fenômeno que a gente vai ver aqui, meus irmãos, ele vai mexer um pouco com você, por isso mesmo que eu deixei ele por último. Eu tenho certeza que você, quando era criança, já ouviu a história, né, do pé de feijão. O interessante da história, o trecho que nos interessa, é o que mais chamava a nossa atenção, além do ouro, né, que tinha lá. A galinha que colocava ovo. Isso acaba ficando, inclusive, em segundo plano. Mas era um feijão que chegava lá no céu, lá na nuvem, e nessa nuvem estaria o reino do gigante que morava ali, né, com essa galinha dos ovos de ouro. Esse trecho, meus irmãos, ele bate com muitas histórias e muitas crenças, né? Inclusive um pouco até com a cristã, né? Muitas pessoas acreditam que Deus mora no céu. Eu, quando era criança, né, imaginava que era em cima de uma nuvem. Eu pensava assim. Até hoje você vê muitas vezes, desenho animado mesmo, quando o personagem morria, ele ficava todo de branco, uma auréola na cabeça, e ele ia pro céu, um céu cheio de nuvem, com um portal, às vezes fazia um portal dourado, né, para a pessoa poder entrar, com São Pedro. Então essa é uma visão do céu. Agora, será que tudo isso é fantasia, meus irmãos? Ou essas histórias foram criadas a partir de alguma lenda? A partir de algo que as pessoas viram, presenciaram, e aí começaram cada um a falar da sua maneira, explicar aquilo que estavam vendo da sua maneira, e assim surgiu essas histórias e essas lendas. Bom, é o que eu vou jogar na sua mão literalmente com este vídeo. Olha só, este vídeo veio da China e parece ter uma cidade flutuando nas nuvens. Esse fenômeno foi visto pelo menos 5 vezes, né, ao longo de 6 anos, meus irmãos. Quase uma vez por ano essa suposta cidade aparece ali.
A última vez que ele foi visto foi em 21 de abril de 2017 e não há sombra de dúvida que se trata de um fenômeno real. Ninguém sabe o que é, se é uma cidade mesmo ou só uma estranha formação. Agora, ninguém tem explicação de o porquê, né, ela se repete, a mesma formação, e por que ela fica acontecendo assim quase que uma vez por ano. A última, né, foi em 2017. Sinais? Seria esse um indício do fim do mundo, meus irmãos? Bom, você que acompanha o nosso canal sabe, né, que não é bem assim. Lembra de uma coisinha chamada Blue Beam? Eu hoje não posso mais fazer como antigamente, né, que a gente dava os nomes aos burros, aos bois. Deixava tudo explicadinho, meus irmãos. Mas você viu o raio, né, sendo disparado no céu, formar a espiral e de repente o buraco negro. Você acha que se fosse de fato um buraco negro, ou até mesmo um portal, os efeitos não seriam sentidos na hora na Terra, mas você vê que continua tudo normal, tranquilo, como também aquele outro, né, que é um círculo vermelho que a gente acabou de ver. Da mesma forma, essa cidade tem acontecido 5 vezes em 6 anos e depois parou, né? Literalmente uma cidade mexe com o imaginário das pessoas. E aí você sabe que aquela suposta tecnologia, vou colocar assim, né, o tal do raio azul, teria justamente essa finalidade, causar esse impacto e dessa maneira fazer com que as pessoas acreditem exatamente no que o sistema sempre quis. Agora mesmo, e é por isso que eu fiz esse vídeo, estão falando que aquela grande agência, né, mundial, que embora seja de um certo país, todo mundo paga por ela tá falando aí de OVNIs, né? Fazendo reunião aberta com o público e falando um monte de coisa a esse respeito. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui, né? Eu acho que agora você pode fazer a ligação sozinho. Eu acho que eu já dei as pistas necessárias para que você monte, né, o seu próprio raciocínio em cima dos fatos. É isso, meus irmãos. Reconheça o nosso trabalho, a gente se esforça bastante para trazer isso aqui para vocês. Tem um novo episódio da Hora da Meia-Noite, né? O episódio 11, saiu ontem, né? 3/6/2023, mostrando mais fenômenos paranormais, fenômenos considerados por muitos reais, tá certo? Tá lá no canal 1. A gente tem deixado os assuntos espirituais para o canal 1. Então, vai aparecer aí no final do vídeo. Deve estar aí também na descrição. Eu espero vocês lá. Um abraço. Compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e fui!